1 Reis 19. A tia Jane falou na semana passada como Elias venceu Baal. Lá em 1 Reis 19, depois de tudo aquilo que aconteceu, a rainha Jezabel ficou sabendo de tudo. Lembra que a Jezabel era ruim, era uma mulher muito malvada. E a Jezabel ficou sabendo que Elias matou os profetas de Baal. Ela ficou sabendo, falou: Elias matou os profetas de Baal? Não acredito. Ela ficou muito brava. Então ela mandou chamar um mensageiro. Mandou chamar o mensageiro. E aí quando o mensageiro chegou, diz lá em 1 Reis 19, a Jezabel falou assim, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel, Acabe era o rei, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele matou todos os profetas de Baal. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ela falou assim para o mensageiro: vai lá e fala o seguinte para Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Jezabel falou para o mensageiro: vai lá e fala para o Elias que amanhã a estas horas eu quero ele morto, senão os meus deuses, que eram Baal, os deuses, as estátuas que ela adorava, senão eu quero que os meus deuses me matem, se o Elias não tiver morto amanhã a essa hora. Vai lá, fala isso pro Elias. Ela mandou o mensageiro, né? E aí o mensageiro foi lá, foi, e falou pro Elias. Esse aqui é o Elias. O mensageiro falou pro Elias todas as palavras da Jezabel. Elias, Jezabel, minha rainha, mandou eu te dizer que amanhã, a estas horas, se você não tiver morto, ela quer que os deuses a matem, mas ela vai te matar, ela vai te achar. Jezabel falou isso porque Jezabel tinha certeza que ia conseguir encontrar o Elias. Então, o mensageiro deu o recado para Elias e foi embora. Elias teve medo. Ele ficou apavorado. Ai, meu Deus! Jezabel vai me matar. Elias ficou apavorado. Sabe o que foi que o Elias fez, crianças? Será que ele orou? Pediu ajuda para Deus? Não. Será que ele falou, vou esperar, porque Deus, o grande Deus, já fez tantas coisas maravilhosas, ele vai me livrar dessa? Não, também não. Sabe o que o Elias fez? Fugiu. Ai, eu vou me esconder da Jezabel. Fugiu. Aí parou numa cidade, deixou o moço que ajudava o Elias, ele deixou lá naquela cidade e fugiu. Só que o Elias estava muito cansado, lembra? Ele estava exausto, ele estava muito cansado. Ele fugiu, parou embaixo de uma árvore e deitou. Depois de ter andado cansado, com medo de ser morto pela Jezabel, ele estava exausto. Parou embaixo de uma árvore e deitou. E aí, diz na Bíblia, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o moço que lhe ajudava. Versículo 4. Ele mesmo, porém, sozinho, foi ao deserto, caminhando por um dia, e veio e se deitou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Depois que ele deitou aqui, embaixo da árvore, aí ele falou: toma
agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias falou para o Senhor levar a vida dele embora. Primeiro momento em que ele fala com o Senhor, depois que ele descobriu que a Jezabel queria matá-lo, de novo, ele fala para Deus, leva a minha vida, Senhor, não aguento mais viver, eu não sou melhor do que meus pais. E aí no versículo 5 diz, deitou-se e dormiu debaixo da árvore chamada zimbro. Ele falou isso para o Senhor, que queria morrer, deitou lá e acabou adormecendo. Mas, sabe, crianças, a Bíblia é um livro muito especial. E a Bíblia nos fala da vida de Elias, mas também ela fala tudo de maravilhoso que Deus fez através da vida de Elias. Mas a Bíblia é um livro que nos ensina. E nesse momento a Bíblia nos ensina que Elias, primeiramente, quando ele ficou sabendo que a Jezabel queria matá-lo, ele deveria ter confiado mais em Deus. Ele foi, caminhou até o deserto e ali ele falou para o Senhor, não quero mais viver, Senhor. E ainda falou, eu não sou melhor que meus pais, me leve embora. Ele estava cansado, ele estava com medo. Só que Deus é maravilhoso. E lembra que a tia falou que Deus tem um propósito na vida de cada um. E sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a vida do Elias? Em primeiro lugar, diz a Bíblia que a nossa vida é para a glória e honra do Senhor. Deus deve ser glorificado através da nossa vida. E através da vida de Elias, o povo ficou sabendo que Baal não era o verdadeiro Deus. O povo lembrou, e aqueles que não sabiam ficaram sabendo que existe um Deus verdadeiro. O Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso. Quando Elias estava aqui dormindo, querendo morrer, veio um anjo do Senhor. Deus mandou um anjo. E esse anjo alimentou Elias. Ele trouxe água e ele trouxe alimento para Elias. Um pãozinho que estava lá em cima da pedra, prontinho para o Elias comer. Esse anjo do Senhor veio, tocou no Elias e falou para o Elias, se alimente. E aí quando o anjo falou isso, então o Elias deve ter se levantado, né? E comeu, se alimentou. Depois que o Elias terminou de comer, ele voltou a dormir novamente. Porque ele devia estar muito cansado depois de tudo que tinha acontecido. E ele estava desanimado, muito desanimado. Então, o Elias voltou a dormir. E aí, no versículo 7, diz assim, voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe novamente e disse, levanta-te e come, porque você vai percorrer um longo caminho. E então, Elias se levantou e aí comeu de novo pela segunda vez, se alimentou e depois dessa comida, Elias foi para o Monte Horebe. Monte Horebe é o mesmo monte onde Moisés recebeu as pedras dos 10 mandamentos. Essa é uma outra história que muitos já conhecem. Esse mesmo Monte Horebe é para onde o Elias foi, depois de ter comido o que o anjo trouxe, porque Deus mandou o anjo alimentá-lo, Elias foi para o Monte Horebe. Chegando lá no Monte Horebe, Elias se escondeu dentro de uma caverna. Ele ficou 40 dias andando. Não tinha, 40 dias andando até chegar lá
no Monte Horebe. 40 dias é muito para andar? Sem comer? E ele foi. Aí ele chegou lá no Monte Horebe. Por isso que o anjo falou, né? Melhor você comer. Come, bebe, porque a jornada vai ser longa. Deus sabe de tudo, né? Ele sabe já o que ia acontecer. Embora Elias não perguntou, Senhor, o que é para eu fazer? Elias não perguntou, né? O único momento aqui, até agora, que Elias falou com o Senhor, foi para falar o quê? Que queria morrer, né? Mas ele não falou, Senhor, o que queres que eu faça? Não. Então, Elias foi lá para o Monte Horebe. Chegando lá no Monte Horebe, ele entrou numa caverna e passou a noite lá. E Deus falou com ele. Sabe qual foi a pergunta que Deus fez para Elias? Quando Elias estava lá na caverna. E aí, Deus fez uma pergunta para Elias. Deus perguntou para Elias. Está lá no versículo 9. O que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Primeiro, por que Deus perguntou para Elias o que Elias estava fazendo lá? Deus já sabe de todas as coisas, não sabe? Mas Deus perguntou por quê? Muitas vezes, Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer que a gente fale com Ele. Deus quer que a gente converse. Deus quer que a gente abra nosso coração para Ele. Que a gente fale o que a gente está sentindo. O nosso medo, a nossa angústia, a nossa preocupação. Deus sim sabe de todas as coisas, mas Ele quer nos ouvir. E Deus perguntou para Elias, o que você faz aqui, Elias? E Deus também perguntou isso para Elias, numa forma de dizer, Elias, eu mandei você vir aqui para a caverna? Eu mandei você fugir? O que você está fazendo aqui, Elias? E aí, Elias teve a oportunidade de falar para Deus. Eu imagino que ele se prostrou. Ele deve ter se prostrado. E aí, na Bíblia diz que ele respondeu, no versículo 10, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram de acreditar em ti, deixaram tua aliança e derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só. E querem me matar. Quando Deus perguntou para Elias o que Elias estava fazendo na caverna, foi isso que Elias respondeu para o Senhor. Que queriam matar ele se sentia sozinho. Ele estava com medo de morrer sozinho, mesmo sabendo as maravilhas que Deus faz. Muitas vezes, crianças, nós também somos assim, igual Elias. A gente vê tantas maravilhas que Deus faz, nós somos usados por Deus, mas às vezes o medo entra no nosso coraçãozinho, a gente fica com medo, fica assustado e a gente começa a duvidar do poder de Deus. Deus é poderoso e ele tinha poder de livrar o Elias. Se Deus quisesse, ele livraria Elias. Se Deus quisesse, nada ia acontecer com Elias. Mas Elias teve medo, nós também temos medo às vezes. A gente fica pensando, será que realmente Deus está aqui? Quando você se sentir assim, fale com Deus. Aqui, Deus queria ouvir Elias. Ele perguntou para o Elias, o que fazes aqui, Elias? Ele queria ouvir o que o Elias tinha para dizer. E aí, na Bíblia diz que depois que o Elias falou isso para o Senhor, Deus falou para o Elias, sai e coloca neste momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia nos montes. Deus falou para o Elias sair da caverna. E Deus queria falar pessoalmente com Elias. E aí veio o fogo, um vento forte, uma ventania, um vento forte. E depois um terremoto.
Mas Deus não estava no fogo, não estava no vento forte e nem no terremoto. Elias, imagina, Elias deve ter visto fogo. Oh, fogo, nossa, o terremoto, sabe como é terremoto, né? Tudo treme, tudo cai. E um vento forte. Eu que sou magrinha ia ter que me segurar para o vento não me levar. Deus não estava nem no vento, nem no fogo e nem no terremoto. Mas depois dessas três coisas, veio uma brisa suave, um cício. Aqui na Bíblia, no versículo 12, diz um cício tranquilo, que quer dizer uma voz mansa, suave. Porque Deus, naquele momento, queria confortar o coração de Elias. Então, uma voz suave era a voz de Deus. E ouvindo o Elias, aí Elias, quando viu que era o próprio Deus, ele cobriu seu rosto com um manto, em sinal de respeito, porque Elias percebeu que era Deus. Elias envolveu o seu rosto no manto e, saindo, ficou na entrada da caverna. E eis que outra voz lhe disse: que fazes aqui, Elias? De novo Deus perguntou para Elias: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu a mesma coisa. Ele respondeu a mesma coisa. Deus perguntou de novo: o que você faz aqui, Elias? E o Elias respondeu a mesma coisa. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Deus disse então para o Elias, depois que ele perguntou de novo, Elias falou de novo, aí Deus falou assim para o Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto, e chegando lá, Deus deu algumas instruções que ele tinha que fazer. Deus falou para o Elias: vai, volta, sai dessa caverna, Elias, para de se esconder, Elias, porque eu sou Deus. O que diz no nosso versículo? Nosso versículo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus falou para Elias: sai da caverna, Elias, vai lá. E aí Deus falou para o Elias várias coisas que ele tinha que fazer no meio do caminho. Entre essas coisas estava falar com Eliseu, que ficaria no lugar de Elias. Os nomes são parecidos, né? Mas são pessoas diferentes. Então, Deus falou para ele fazer todas essas coisas, inclusive, no meio do caminho, ele tinha que ungir a Eliseu como seu sucessor. E Elias obedeceu ao Senhor. Porque aí ele percebeu, eu acho que ele deve ter tido uma paz tão grande. Imagina, você tá com medo, escondido numa caverna. De repente vem um fogo, terremoto, vento forte. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, onde que ele está? Na voz suave. Na voz suave. E aquilo trouxe de volta para o Elias a fé, o confiar em Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus amoroso, Deus que nos cuida. E Elias obedeceu e foi. E aí, como Deus mandou, ele foi e falou com Elias. Elias ia ficar no lugar do Eliseu. Cadê o Elias? Aqui o Elias. O Elias ia ficar no lugar do Eliseu. Deus já tinha dito, por quê? Deus sabe de todas as coisas. E a hora do Elias estava chegando. Estava chegando a jornada do Elias. Então, Eliseu ia ficar no lugar do Elias. Elias foi lá. Aí, lá no capítulo 19 ainda, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali
e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Então deixou estes bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias disse: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Quando Elias jogou a capa em cima do Eliseu, Eliseu entendeu que Elias estava escolhendo ele para ser o sucessor. Escolhendo ele porque Deus mandou. E aí ele pediu: Posso ir lá dar um beijinho na minha mamãe, no meu papai, me despedir deles para poder te seguir? Aí o Elias falou: Tá, vai lá. Aí o Eliseu foi lá, se despediu do pai e da mãe e, obedecendo a Deus, seguiu a Elias. Seguiu a Elias. Por quê? Nós devemos sempre obedecer à voz de Deus. Temos que obedecer à voz de Deus. E sabe, crianças, quando vocês, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, quando vocês estiverem ansiosos, ou com medo, ou até mesmo se sentindo sozinhos, porque muitas crianças não moram com outras, né? Moram sozinhas, a gente está na quarentena, não podemos sair. Quando você se sentir sozinho, ou quando você estiver com raiva de alguma coisa, fale com Deus. Deus quer ouvir. Deus sabe o que se passa no seu coração, mas Deus quer ouvir de você. E como é que eu falo com Deus? Eu falo com Deus através da oração. Olha aqui essa imagem, um menino e uma menina orando a Deus. Nós falamos com Deus através da oração. Ora, fala com Deus Todo-Poderoso, fala o que está passando no seu coração. Ele vai vir como uma brisa suave, ele vai te dar todo o conforto que você precisa, a certeza de que Ele é Deus, Ele está com você. Fica tranquilo, porque Papai do Céu te cuida. Se você caiu, fez um dodói, machuca, a gente até chora, dói muito, não é? Mas Deus está te cuidando em todos os momentos, até quando você cai. Poderia ser coisa pior, não é? Você poderia ter quebrado um osso, mas só foi um arranhãozinho. Deus cuida de nós. Quando eu tô bravo, ai, minha mãe não quer deixar eu usar o tablet. Ai, que raiva da minha mãe. Entra no seu quarto e fala: Senhor, tô com raiva da minha mãe, mas me ajuda a não ficar com raiva da minha mamãe, porque eu sei que ela sabe o que é melhor para mim. Fala para Deus o seu sentimento. Se você ficou com raiva, conta para Deus. Leia a palavra de Deus e Ele vai te falar. Por exemplo, na Bíblia fala para a gente honrar papai e a mamãe, não é? Se o papai e a mamãe não te deixar fazer alguma coisa, usar o computador, usar o celular, não fica bravo, obedece. Porque na Bíblia está escrito que a gente tem que obedecer o papai e a mamãe. A gente tem que honrar o papai e a mamãe, não fica bravo. Mas se você ficou bravo, entra no seu quarto e ora, fala para Deus, fala: Senhor, eu tô chateado, tô bravo, me ajuda a ser como Jesus. Me ajuda. E Deus vai te ajudar, porque Ele é Deus. Tá ansioso? Tá ansioso porque você quer sair, quer ir pra pracinha brincar, quer ir pra rua brincar, mas não pode. Fala com o Senhor, fala: Senhor, nos abençoa para que passe logo tudo isso e eu possa brincar com os meus colegas. Lembre-se, crianças, Deus sempre está conosco. E a nossa vida, o propósito da nossa vida é honrar e glorificar o nosso Deus. Que através da sua vida, crianças, assim como através da vida de Elias, muitas pessoas acreditaram no Deus vivo todo-poderoso. Que através da vida de cada um de vocês, todos possam saber que existe um único Deus maravilhoso, poderoso e que pode fazer tudo muito mais do que nós pensamos. Pode nos consolar,
pode nos tirar das cavernas, pode nos tirar da escuridão, porque Ele é Deus maravilhoso. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. E semana que vem estaremos aqui de volta, porque a história ainda não acabou. Eu acho que os tempos de Elias estão acabando, porque Deus já até escolheu Eliseu no lugar dele. O que será que vai acontecer com Elias? Vamos descobrir juntos. Então, até a próxima aula. Beijos. Deus abençoe.